a gente. Nossa Língua em 10 minutos hoje tem o objetivo de revisar algumas questões que nós trabalhamos sobre funções da linguagem. O primeiro texto que nós temos aqui, esse texto que vocês estão vendo, tem a função metalinguística. Por quê? Porque aqui o autor faz um desenho utilizando a própria arte de desenhar. Ele demonstra como é que se desenha. Então, é a arte que fala da própria arte. Então, nesse caso, nós temos função metalinguística. Nesse texto também nós temos função metalinguística. Por quê? Porque o autor está retratando, através de uma pintura, a arte de pintar. Então, é uma linguagem que fala da mesma linguagem. Nesse texto aqui, que é um poema, nós temos duas funções de linguagem. A primeira função de linguagem é a função metalinguística. Por quê? Porque vocês estão vendo que isso aqui é um poema de Mário Quintana, que ele fala da arte de fazer poema. Ele fala o que é um poema. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que leis. Então, aqui nós temos, mais uma vez, a função metalinguística. E temos também a função poética por se tratar de um poema. Mas a função predominante deste poema é a metalinguística, porque ele foi escrito para falar da arte de fazer um poema. Esse texto aqui também é outro poema, que é intitulado Poesia. Foi escrito por Carlos Drummond e ele diz o seguinte: gastei a manhã inteira pensando um verso que a pena não quer escrever. Então, vocês veem que ele está falando da arte de fazer poesia. Então, é mais uma vez um poema que fala da arte de fazer poema. Poesia falando sobre poesia. Então, nós temos mais uma vez a função metalinguística. Temos também a função emotiva, porque aqui nós temos a presença do eu. Gastei a manhã inteira, está expressando o que ele sente, e ele termina o poemazinho dele dizendo: mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Olha o eu aqui dentro. Então, nós temos prioritariamente a função metalinguística, depois nós temos a função emotiva e, por último, nós temos a função poética, por se tratar de um poema. Nesse texto aqui, que fala sobre a nossa língua, descreve aí a língua portuguesa, fala dos tipos de gramática que existem na nossa língua, fala de língua, linguagem. Então, nós temos primeiramente a função referencial, porque o texto tem o objetivo de falar de um assunto, tá certo? E depois nós temos a função metalinguística. Por quê? Porque aqui nós estamos usando a língua portuguesa para falar de aspectos relativos à língua portuguesa. Mais uma vez, nós temos aqui um texto que contém a função referencial e a função metalinguística. Referencial por quê? Porque está falando sobre um assunto de forma clara, objetiva, que são as figuras de linguagem, e é metalinguística por quê? Porque se utiliza a língua portuguesa para se falar de aspectos da língua portuguesa. Mais uma vez aqui nós temos a função referencial e a função metalinguística. Por que referencial? Porque está falando sobre um assunto, que é sobre alfabetização e letramento, e a metalinguística. Por que metalinguística? Porque está se falando sobre aspectos da nossa língua, utilizando-se da língua portuguesa. Mas a principal função de linguagem presente nesse texto é a função referencial. Aqui nós temos mais uma vez um poema, e esse poema, logicamente, ele apresenta a função poética, mas a função predominante nele é a emotiva. Por quê? Porque quando Manuel Bandeira escreveu esse poema, ele escreveu justamente para expressar aquilo que ele estava sentindo. Então, o que é que ele diz? O título do poema é O Bicho. Vi ontem um bicho na imundícia do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Olha a expressão de sentimento dele aqui, a expressão do eu. Então, a função emotiva era a principal nesse texto. Nesse poema aqui, de Cecília Meirelles, é um trecho de um poema, nós temos simplesmente a função poética. Por quê? Porque aqui nós não temos o eu aqui dentro. Alguns alunos acharam que isso fosse função emotiva, mas não há o eu aqui dentro. Simplesmente esse texto foi escrito para descrever uma menina. E aqui nós temos a presença de rimas e de estrofes. Menina rima com pequenina, com bailarina, ré rima com pé e assim por diante. Então, houve uma preocupação
de que forma se transmitir a mensagem, simplesmente função poética. Aqui nós temos mais um poema de Carlos Drummond de Andrade, Cidadezinha Qualquer. Aqui nós temos duas funções de linguagem, a função poética, porque trata-se de um poema, e a função emotiva. Por quê? Porque neste poema ele descreve, né, a impressão que ele tem sobre uma cidadezinha qualquer, ou seja, uma cidade pequena. Ele diz como é que ele se sente em relação a isso. E termina o poema dele dizendo: eita vida besta, meu Deus, que a visão, o eu dele tem essa visão sobre a vida numa cidade pequena. Aqui nós temos mais um poema, né, um poema concretista, um poema, vamos dizer assim, bem moderno, que é feito de uma forma diferente. Há uma preocupação muito grande de como se organizar as palavras nesse poema, por isso que a função poética é a principal. E dentro dele também tem a função apelativa. Por quê? Porque os verbos estão no imperativo e ele fala sobre um produto, né, muito utilizado na sociedade, e ele diz: beba Coca-Cola, babe cola. De certa forma, ele quer mostrar qual é o resultado, né, vamos dizer assim, o efeito negativo das pessoas que fazem uso da Coca-Cola. Aqui nós temos, mais uma vez, um texto em que há a função apelativa. Veja que o verbo aqui está no imperativo: vista-se de perfume o dia todo. Então, o objetivo disso aqui é fazer com que as pessoas consumam esse produto. Então, a linguagem é apelativa. E a gente tem aqui, principalmente, a presença do verbo no imperativo afirmativo. Nessa placa aqui, nós temos duas funções de linguagem. Qual é ela? Primeira, metalinguística. Por quê? Porque a placa diz: as extremidades dessa placa podem cortar ou machucar a mão. Então, aqui é uma placa que está falando na própria placa. E nós temos também a função apelativa. Por quê? Porque aqui tem: não passe a mão nas bordas. Então, está, tipo assim, aconselhando, conscientizando as pessoas para que elas não façam isso. E temos também aqui, ó, o verbo no imperativo: tenha cuidado com a ponta e a frente. E olha aqui, o verbo não passe é a forma negativa do verbo no imperativo. Aqui nós temos também a função apelativa, né, classificados de anúncio, anuncie nos jornais. O verbo também está no imperativo, dando ordem, tentando convencer as pessoas a realizarem aquela ação. Nesse poemazinho aqui, chamado A Arte de Amar, de Manuel Bandeira, nós temos duas funções de linguagem. A função poética, porque trata-se de um poema, então há uma preocupação em organizar as palavras e assim por diante. E a função apelativa, por quê? Porque ele diz: se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. Então, de certa forma, ele está dando uma ordem ao interlocutor. E aqui ele diz: deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. Mais uma vez, ele está dando uma ordem. Então, função apelativa ou conativa. Aqui nós temos um texto a favor da redução da maioridade penal. Isso aqui é um artigo de opinião. O nome já diz: se é um artigo de opinião, aqui a pessoa diga: sou a favor, eu sou a favor. Então, eu está aqui dentro. Pois sei que a atual situação que passa a nossa sociedade torna-se necessária uma atitude por parte do Poder Legislativo, o mais rápido possível. Então, aqui nós temos a função emotiva. Mas há uma passagem em que ele se utiliza da função apelativa, quando ele diz, ó, de certa forma, ele fala com as pessoas, ele dá uma ordem: chega, basta. Então, a gente tem um toquezinho aqui de função apelativa. E nós temos também função referencial, porque fala de um assunto que é a redução da maioridade penal. Só que a função predominante dentro desse texto é a função emotiva, porque trata-se de um texto escrito justamente para a pessoa expressar a sua opinião, o seu ponto de vista, o que o seu eu pensa sobre isso. Aqui nós temos um texto, que na verdade isso não é um texto, é uma montagem de palavras. E todas essas palavras aqui, ó, usam expressões para a gente se dirigir a alguém. Oi, alô, oi, olá. Aqui nós temos: está me ouvindo? Você está aí? Não é mesmo? Então, todos esses recursos são utilizados para a gente tentar manter o contato com a pessoa, manter o canal aberto. Então, trata-se da função fática. Aqui nós também temos um exemplo de função fática. Aqui tem a pessoa se dirigindo a outra: olá, como vai? Então, quando nós temos essa fala direcionada a alguém, tentando fazer com que ela mantenha-se conversando com você ou dialogando com você, nós temos a chamada função fática. Temos também aqui dentro a função emotiva, porque a pessoa diz: tudo bem, eu vou indo.
correndo pegar meu lugar, ou eu aqui também, tá certo? Então tem um toquezinho de função emotiva, mas a principal é a função fática. Bem, nós encerramos essa revisão e até a próxima. Obrigada e até lá.